Foi o universo que te trouxe aqui, com certeza. E eu vou dizer para você que todo mundo se encontra, não é por acaso. Às vezes a história de uma pessoa pode te ajudar a criar um grande movimento na sua história. E foi assim que aconteceu comigo. Agora eu vou tirar um tempinho para contar um pouco da minha história para você e o porquê que eu abri o Portal do Amor. Bem, em primeiro lugar, eu me chamo Regiane Alves. Atualmente eu estou com 43 anos de idade e tenho uma filha de 12 anos de idade. Nesse momento eu não tenho ninguém na minha vida. Eu me permiti ter um período da minha vida sozinha para que eu pudesse me recuperar das relações anteriores e pudesse me abrir novamente para o amor. Então é um período de escolha de ter ficado sozinha por um tempo para que eu pudesse me curar e abrir o meu coração para a pessoa certa. Então, quero deixar aqui nesse vídeo contando um pouco do relato da minha história para você entender que muitas pessoas vivem histórias parecidas com a sua. E as pessoas que viveram as histórias parecidas com a sua, elas estão contando as histórias dela. Um tá dando a mão pro outro pra gente poder subir os próximos degraus da vida. Então não tem como eu subir o degrau se eu não chamar as outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu vivi, para que elas também possam crescer e evoluir. O processo de evolução, ele é constante, ele é diário. Não é apenas um dia de trabalho, são vários dias. Mas aqui eu vou contar um pouquinho da minha história para você entender que esse degrau eu tive que subir, mas eu tive todo um processo na minha vida e esse processo da minha vida, ele veio na hora certa. Eu nasci aqui em Diadema, venho de uma família muito humilde e uma família que teve muitos distúrbios, muitos problemas emocionais. Então, eu fui criada com a minha mãe e com meu pai. Meu pai e minha mãe eram casados até os 9 anos de idade, tá? E aos 9 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram. E com essa separação, houve uma série de problemas na nossa família. Porque, infelizmente, meu pai traiu a minha mãe, ele foi embora de casa, ele construiu uma nova família. E até então a minha mãe, sendo uma mulher do lar, que não trabalhava, se dedicava para o marido, ela sofreu muito. E eu, como filha pequena, acabei absorvendo parte desse sofrimento da minha mãe. E no decorrer da vida, né, desde esse período que a minha mãe se separou do meu pai, eu tive um período da minha vida onde eu decidi ir para a igreja, buscar um conforto, buscar um alívio interno, para que eu pudesse entender também aquelas emoções que eu sentia dentro de mim. Mas no fundo, naquela época, o que eu estava viabilizando era salvar a minha mãe. Era de alguma forma ajudar minha mãe a não sofrer tanto. Então eu era muito jovem e para não ver ela sofrer, eu via formas de poder ajudar a minha mãe. E uma delas foi aprender a limpar a casa muito cedo, lavar roupa, passar roupa, fazer comida, ser uma boa filha dentro do meu lar. Então eu fui essa boa menina. Eu não dou trabalho para minha mãe, não falo das minhas emoções. Porém, isso chegou um momento da minha vida que foi ficando também insustentável. Eu ainda criança, jovem, comecei a buscar igrejas, numa forma de me sentir aliviada, de me sentir em paz, de me sentir tranquila, de poder viver a minha vida. Então, eu lembro que comecei a buscar igrejas. Eu tinha algumas amigas de infância que a gente tinha bastante convivência, elas já iam para a igreja com os pais dela e de carona fui para a igreja. Então, eu fui da igreja mais ou menos até os 16 anos de idade, que foi quando eu decidi que eu não queria mais ir para a igreja e que eu queria conhecer o que era rua, balada, diversão. Durante a minha infância, gente, eu brinquei muito na rua, eu me diverti bastante, mas eu vivenciei muita experiência, assim, com violência na família, briga, discussão por causa de dinheiro,
Teve muitas coisas que a criança vai presenciando aquilo e ela tem aquilo como uma verdade absoluta. E esse tipo de verdade absoluta era o que eu acreditava que fazia parte da vida. Então, quando eu fiz mais ou menos entre os 16 anos que eu saí da igreja, eu fui viver a vida de adolescente. Então, eu comecei a ir pra balada, a conhecer pessoas, a namorar, a ficar. Então, eu tive o meu período de diversão, que foi mais ou menos até os 21 anos de idade. Depois disso, eu quis voltar para a igreja, porque eu já tinha conhecido muita balada, conhecido muitas pessoas, e eu queria ter a minha experiência de voltar para a igreja, porque eu gostava de ir para a igreja, eu me sentia em paz quando eu ia para a igreja. Mas até então eu tive uma grande surpresa quando eu voltei, eu não fui muito bem aceita. A igreja, as pessoas, né, que frequentavam a igreja naquela época falavam que eu era pecadora, que eu não haveria de ter salvação, porque eu tinha saído da igreja, que eu tinha abandonado Cristo, e que por eu ser pecadora eu iria para o inferno, porque aquilo já estava condenado. Enfim, eu fiquei muito mal, eu sentia que as pessoas me olhavam diferente, com discriminação, e eu não me sentia à vontade de voltar para aquela igreja. Então eu fui para outras igrejas, tentando achar um vínculo de alguma forma, um grupo, algumas pessoas que pudessem me aceitar como eu estava. E eu acabei que indo para vários outros lugares, mas eu não me sentia mais à vontade, eu não me sentia mais feliz com o que estava acontecendo. Eu tive muitos períodos na minha vida, tá? Sempre trabalhei, sempre fui honesta, sempre pagando as minhas contas em dia, até que durante esse percurso eu tive minhas experiências profissionais. Então, primeiro, as minhas primeiras experiências foram cuidando de criança, como babá, casas de família. Então, trabalhei muito ajudando a limpar a casa de outras pessoas e ganhava algum dinheiro por aquilo. Depois eu arrumei um emprego como trabalhando num consultório dentário. Depois arrumei emprego vendendo cursos profissionalizante. E fui crescendo, até que eu tive uma oportunidade de trabalhar numa grande multinacional que se chama EDS, e ela foi comprada pela HP. Nesse trabalho eu fiquei 6 anos. Eu passei por todos os setores, todas as áreas, então eu aprendi muita coisa. Ali eu iniciei o meu trabalho como analista de call center. Então eu era uma operadora de telemarketing, fazia atendimento para as pessoas, atendimento bancário. E eu fui passando para todas as outras áreas. Até que eu cheguei na última área, depois de 6 anos. E eu tive uma amiga que também tinha trabalhado comigo um período, e ela havia recebido uma oportunidade para trabalhar no banco, e ela me indicou também para trabalhar no banco, e eu fui convidada para trabalhar no banco. Então eu saí dessa multinacional e fui trabalhar no Citibank. Iniciei meu trabalho com o Citibank como analista de fraude, e depois a carteira que eu estava trabalhando no Citibank foi vendida para o Banco Itaú. Então fui também funcionária do Banco Itaú durante um período. O meu período dentro do banco eu aprendi muita coisa. Eu era analista de fraude e eu tenho um perfil analítico, então eu sempre trabalhei com essa parte de análise, eu sempre gostei muito de fazer pesquisas, de analisar as coisas. Até que depois que eu saí desse percurso, que eu saí do banco, na mesma época que eu tava no banco, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa eu comecei a me relacionar, mas assim, eu gostava muito da pessoa como amigo. Era uma pessoa que eu gostava da conversa, do diálogo, e foi um período assim da minha vida, quando eu trabalhei no banco e que eu conheci essa pessoa, que eu tava feliz por ser sozinha, solteira, por ter minha liberdade financeira. Eu ganhava muito bem no banco. Então, assim, só de ticket eu ganhava R$ 1.000, né? Fora o salário, fora a PLR. Então, eu ganhava muito bem. Então, financeiramente, eu me sentia muito bem adequada com o que eu ganhava, com o que eu tinha. Me sentia feliz por ser aquela pessoa que estava vivendo aquela realidade naquele momento.
E assim, gente, um pouco antes disso, de eu conhecer essa pessoa, eu tinha engordado muito, tá? Eu cheguei a pesar 140 quilos e por eu estar muito gorda, ainda quando eu trabalhava na EDS HP, eu tirei um período de férias e eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. E eu emagreci cerca de 50 quilos. Fiquei muito bela, muito bonita, com um corpo bem legal. E foi quando eu conheci essa pessoa e comecei a namorar. E assim, depois de um ano, né, de operada e que eu tava me sentindo muito bem comigo mesma, eu tive essa relação com essa pessoa e engravidei. E quando eu engravidei, eu me senti totalmente deslocada. E agora, porque eu sabia que eu não amava aquela pessoa, que eu gostava muito dele como amigo. Eu recebi muitos conselhos naquela época da mãe de uma amiga, né? Não casa, cuidado, você não conhece as pessoas. E se você tiver que criar sua filha sozinha, cria sua filha sozinha. Mas mesmo assim, eu tinha aquela coisa dentro de mim que eu não queria ter a minha filha sem ter o pai. Então, eu permiti me relacionar com aquela pessoa. E permiti, talvez, eu iria aprender a gostar daquela pessoa com o tempo. Acontece que não foi bem o que eu esperava. Eu namorei com ele um período. E dentro desse período que a gente namorou, foi bem interessante porque ele me buscava no trabalho, no metrô. Ele parecia uma pessoa muito, assim, solícita, né? Que gostava muito de mim. Até que a gente decidiu se relacionar e se casar. Eu me casei com ele. E assim, não foi um momento de grande felicidade, porque não era o que eu queria. Porque eu sabia que eu não amava aquela pessoa de verdade. E, gente, eu acho que foi a pior coisa que eu fiz da minha vida, foi ter casado sem eu sentir o amor. Porque eu tive uma gestação onde eu fiquei muito doente, eu vivia no hospital. E depois que eu ganhei a minha filha, eu tive uma paralisia facial. Um dos lados do meu rosto começou a entortar e o meu coração começou a parar de bater. E eu fiquei internada por 15 dias na UTI. E foi um período bem desafiador, porque eu não pude ficar com a minha filha, a minha família que teve que cuidar da minha filha. E durante 15 dias eu não pude amamentar minha filha, então eu não pude dar de mamar para minha filha. Fiquei internada, aos cuidados, né, dos hospitais, tentando descobrir o que eu tinha. Até então, o diagnóstico inicial é que eu estava infartando. Depois eles descartaram essa possibilidade e fizeram vários exames, até que me transferiram para o Hospital Beneficência Portuguesa e eu fui cuidada por uma equipe. E nessa equipe de neurologista, eles descobriram que o que eu tive foi um estresse muito grande, pós-traumático, e esse estresse fez com que entortasse meu rosto, enfim, criasse tudo aquilo. E falaram pra mim que também acontece muito, né, em algumas pessoas, um vírus que se chama zoster, herpes zoster, que é um vírus que fica instalado na pessoa e em algum momento de estresse vem essa questão de você ter esse período de entortar, que parece até que a pessoa tá tendo um AVC. E ali, gente, começou um outro drama na minha vida, porque eu entrei numa depressão muito profunda, por eu não poder ter tido amamentado a minha filha, por eu não poder ter vivido aquele período da mulher e eu perceber que eu tive a minha mama cheia de leite e eu tive que jogar fora. Então foi bem desafiador pra mim, foi bem doloroso. Eu me senti afastada das pessoas, eu tive um isolamento profundo. E dentro desse isolamento, eu tive poucos amigos, eu tive poucas pessoas do meu lado. E até que eu conheci uma pessoa que fazia multinível e comecei a trabalhar com multinível, comecei a ir em eventos, feiras. Eu comecei a voltar a viver, comecei a conhecer amigos.
E isso me fez muito bem, sabe? Ir pro multinível me fez muito bem, porque eu comecei a conhecer outro mundo, outras pessoas, e isso pareceu um pouco divertido pra mim. Teve períodos que eu viajei, conheci vários estados, pessoas, lugares, e isso fez bem pra mim, porque eu fui estudando sobre como ser uma treinadora de produtos, como formar equipes de trabalho. Então, durante esse período, eu fui muito feliz fazendo aquilo que eu gostava. Até que eu trabalhei numa franquia, né, desse trabalho do produto, da empresa que eu conheci, do multinível, que era a empresa Rinodê Cosméticos. Muita gente conhece. E eu fiquei por um período ali trabalhando na franquia, atendendo pessoas, até que apareceu uma pessoa na minha vida e eu tive um carinho muito grande, assim, é como se eu conhecesse aquela pessoa há muito tempo. Eu tive essa sensação, até que essa pessoa me convidou, né, para conhecer o local de trabalho dela e me fez convite também para poder exercer a minha função de treinadora no espaço dela. Então eu ia lá e fazia treinamentos com essa pessoa. Essa pessoa trabalha com terapias holísticas e ela iniciou um processo de cuidado comigo com as terapias holísticas. E dentro desse processo de cuidado foi quando eu tive a minha primeira experiência com energia. Eu não sabia o que era energia, não sabia como que funcionava esse mundo. E até então eu fiquei muito bem, porque eu consegui me libertar internamente. Eu sabia que dentro de mim tinham coisas mal resolvidas e que eu tava num casamento que não me fazia feliz. E quando eu fiz a terapia, eu me abri dentro do processo terapêutico para que eu fosse verdadeira comigo mesma e com as pessoas. E mais ou menos, acho que 1 mês, 2 meses depois da terapia, eu decidi que eu queria me separar. E aí foi quando eu cheguei na pessoa que eu era casada, eu já tinha ficado com essa pessoa 5 anos. E essa pessoa não aceitou separar. Ela falou que não iria separar porque ela gostava de mim, que ela não iria abrir mão do nosso casamento. Que casamento era uma coisa sagrada e que uma vez que a gente casou, que a gente tinha que passar a vida toda juntos. E eu falei, mas eu não tô feliz, eu não quero mais esse casamento. E ele não aceitava. Eu ainda fiquei com essa pessoa do lado 1 ano. Esse 1 ano foi um terror, porque eu já sabia que eu não queria mais nada. E eu não queria mais ter relação, eu não queria mais beijar, eu não queria mais tocar. Até que eu me apaixonei pelo terapeuta que estava cuidando de mim. Eu me apaixonei porque ele cuidava de mim. Ele era muito gentil comigo na época. Ele falava coisas pra mim que de alguma forma confortava meu coração. E eu fui mudando, eu fui me sentindo mais bonita, eu fui me sentindo que eu tava me cuidando, que eu tava bem. Só que no meio de tudo isso aconteceram muitas coisas que não estavam sobre os meus olhos, que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Essa pessoa que era meu terapeuta, ela tinha um transtorno de personalidade e eu não sabia. E aconteceram coisas assim. Eu quis me envolver, mas essa pessoa ela mostrava pra mim que ela tinha um certo interesse e ao mesmo tempo não. Até que eu decidi mudar de cidade, eu morava em Diadema, e decidi mudar de cidade, morar para a cidade onde o terapeuta morava, em São Caetano do Sul. Quando eu cheguei em São Caetano, eu falei assim, na minha cabeça, eu achava que eu iria conquistar aquela pessoa, porque de certa forma eu sentia que aquela pessoa gostava de mim. Só que no fundo, aquela pessoa ela falava para mim que a gente não ia ter nada. Ela falava pra mim que não queria se relacionar com alguém que já tinha sido casada, que tinha filho, que ele não queria. Ele era solteiro, não tinha filho, ele não queria nada comigo. Então, de certa forma, a pessoa já tinha falado pra mim que não queria nada. E eu insisti. Eu insisti em querer me relacionar com alguém que não queria nada comigo. E eu mesma alimentei isso dentro de mim por muito tempo. Até que essa pessoa, a gente tentou trabalhar com outros multinível, fazer trabalho juntos.
E assim, gente, era como se um lado falasse que tava tudo certo e o outro lado falasse que tinha alguma coisa de errado. Então, eu de certa forma, eu insisti. Eu falei, não, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Eu insistia que as coisas iriam dar certo. Até que chegou um dado momento que essa pessoa decidiu ir embora da minha vida. E ela foi embora assim, sem dar tchau. Ela simplesmente virou as costas pra mim, parou de falar comigo e me ignorou, como se eu não existisse. E esse tipo de atitude dessa pessoa me adoeceu muito. Eu fui buscar ajuda, fui buscar terapia com outras pessoas, porque no fundo eu queria entender por que aquele comportamento, por que a pessoa tinha parado de falar comigo se eu não tinha feito nada pra ela. E existem coisas na vida que não têm explicações. Essa é uma delas, quando alguém para de falar com você e vai embora da sua vida. Porém, a gente, quando tá imaturo, a gente não entende isso. E isso me machucou profundamente. Então, dentro dos processos terapêuticos, as terapeutas eram avisadas por aquelas egrégoras que estavam cuidando de mim. Não tenha medo, a gente sabe o que aconteceu e a gente vai cuidar de você. E você vai conseguir voltar para o seu caminho. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer essas terapias, foi no ano de 2018. Então, eu comecei a fazer reiki, barra de axis, radiestesia radiônica. Passei por vários processos com florais, até que uma terapeuta xamânica começou a cuidar de mim e ela me preparou por 9 meses com florais e depois ela me convidou para tomar a medicina sagrada ayahuasca. Então, a minha primeira cura profunda, forte mesmo, foi com a ayahuasca. Eu era viciada em medicamentos para dormir, eu só dormia se eu tomava medicamento. E a medicina sagrada me tirou dos medicamentos. E eu fiquei muito bem, eu fiquei me sentindo muito levinha. No segundo trabalho da medicina sagrada, que foi depois de 11 meses, em 2020, foi ali que a minha vida se transformou. Foi quando eu conheci meu eu superior, foi quando eu realmente perdoei as pessoas que eu tinha para perdoar. Comecei a soltar dentro de mim aquela energia negativa, entender que parte das sombras que eu vivia eram minhas e o quanto que eu tava densa e o quanto que eu tava pesada. Depois desse período que eu fiz esse processo com a ayahuasca, eu me transformei em outra pessoa que eu sequer conhecia. E eu comecei a fazer um trabalho nas redes sociais, contando minha história, falando para as pessoas o que eu estava vivendo, como que estava sendo a minha experiência. E essas histórias você encontra no canal Sou.Regiane Alves. Lá eu contei toda essa história. E aí eu fui seguindo contando as histórias, compartilhando com as pessoas o conhecimento, entrando no meu caminho de alma, no meu processo de alma e compartilhando com a pessoa aquilo que eu estava vivendo. O que eu não esperava é que aquela pessoa que tinha virado as costas para mim também começou a assistir o meu canal. E essa pessoa de alguma forma quis voltar para minha vida. Só que ela tentou fazer algo que é burlar as leis espirituais. Ela fez magias e feitiços para poder conseguir me ter de volta. E aí eu passei por um longo percurso da minha vida, né, tendo quedas energéticas e tentando descobrir como que funcionava esse mundo das magias e dos feitiços. E eu me tornei especialista em magias negras e feitiçaria, entendendo como que funciona, o que eles fazem por trás disso, o que eles usam por trás disso e como sair de tudo isso. Então, dentro do meu processo, foi muito desafiador porque eu perdi tudo. Eu tinha casa, né? Deus havia preparado para mim um levante muito grande, sabe? Uma pessoa que era muito pobre, morava quarto-cozinha, estava atendendo cliente num lugar pequenininho. E aí eu criei o meu espaço, tinha um espaço maior. Não era muito luxuoso, mas era confortável. Era o que eu tinha naquele momento e era bonito, eu gostava, eu me sentia feliz com a minha casa. E, gente, de verdade, eu perdi tudo, tudo. De repente, eu tive que sair daquela cidade, fui morar na praia. Fiquei um ano na praia, passando por períodos, assim, de descer profundamente a minha energia.
Depois que eu encontrei essa pessoa que passou por esse processo, eu comecei a adentrar um mundo mais profundo, ancestral. E aí eu fui descobrindo outras coisas, que não era só com essa pessoa, né? Teve coisas que foi com a minha mãe, com as minhas tias, com familiares. E aí eu fui entrando numa parte que se chama cura de karmas. Encontrei outras relações, me apaixonei novamente por uma outra pessoa. E foi bem desafiador porque tudo isso apareceu para mim ao mesmo tempo. E eu não sabia mais identificar o que eram as emoções do fulano, do beltrano e do cicrano. E o Portal do Amor, o Portal Amor nasceu no ano de 2024. No momento assim que realmente eu tava quase desistindo de viver, porque eu tava muito cansada. Eu não conseguia mais identificar as emoções, eu tinha perdido tudo, sem dinheiro para nada e sem esperança para nada. Quando eu tentei abrir o Portal Amor, eu fui muito atacada, muito atacada. Então eu comecei a gravar alguns vídeos e esses vídeos foram apagados, tá? Por um ataque mesmo que eu recebi. Depois eu deixei o portal parado e falei que eu não iria mais trabalhar com nada disso, porque eu acho que eu tinha desviado o meu caminho, enfim. Até que a espiritualidade começou a me mostrar e revelar por que eu tinha vivido toda aquela experiência. E isso tudo, gente, eu compilei essas informações. Eu não vou trazer apenas nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Mas para você entender um pouco da minha história, né? Entender que pessoas vivem histórias desafiadoras o tempo todo. Eu perdi tudo, mas uma coisa eu não perdi. Eu não perdi o meu caráter. Eu não perdi o meu amor por Deus. E eu tenho certeza que esse portal Amor agora vai funcionar muito bem. E que as pessoas que vão chegar aqui vão receber todo o suporte e ajuda que precisam para tudo o que vocês sentirem no coração de vocês. No meio do nesse processo meu, eu passei por mais de 30 rituais da ayahuasca. Eu abri a minha consciência, tive despertar espiritual. Não foi fácil, não foi algo rápido, tá? Todo esse processo, como eu disse a vocês, está rodando para mim desde 2018. Então, já fazem cerca de 7 anos que eu tô dentro do processo. O despertar espiritual, ele é algo diário, ele ocorre diariamente, ele é eterno. Então, a gente não fala, né? Ah, acabou o despertar. Não, porque tem muita coisa para conhecer. A gente não sabe tudo, mas a gente sabe o suficiente, né, para não entrar em armadilhas, para não cair em conversas que não era para você talvez viver, a sair de caminhos que não é para você ser o caminho, e a entender que tem pessoas que vão sair da sua vida, mas saem da sua vida deixando uma grande lição para você. Não significa que essa pessoa seja seu inimigo, não significa que as pessoas são 100% ruins. Você só magnetizou aquilo porque você tinha dentro de você, e dentro de você precisa de haver cura. Então aqui vocês vão encontrar um pedaço de cada história. Aqui nesse primeiro vídeo eu escolhi falar um pouco sobre mim, um pouco sobre essa história. Mas eu vou fazer outros vídeos contando mais profundamente sobre ainda as histórias. Eu descobri, depois de um período de muitos ataques, que essa pessoa ela é narcisista, tá? E a pessoa narcisista, ela sofre de um transtorno. E quando a pessoa sofre de um transtorno, você não tem controle sobre aquilo que se passa dentro da cabeça dela, do coração dela. E é uma pessoa que busca, né, exatamente a pessoa que eu era. Então, eu sempre fui muito empática, sempre fui muito amorosa, sempre fui muito cuidadosa com as pessoas, sempre tive uma forma de agir no mundo, numa forma de ajudar. Mas eu também tinha sombras dentro de mim, eu também tinha traumas, bloqueios, eu também tive o narcisismo dentro de mim. E foi passando por esse processo inteiro que eu consegui me libertar. Mas eu só consegui me libertar porque eu tive muita dedicação, muito empenho. E assim, os meus 5 últimos anos, ele foi profundo.
Eu naveguei profundamente no meu feminino e no meu masculino. Então eu só estou aqui porque eu me dediquei, eu me empenhei, não foi uma coisa do dia para noite. E o Portal Amor, ele nasceu exatamente de um portal que eu abri no mundo espiritual. E eu sequer sabia que tinha um Portal Amor dentro do mundo espiritual. Mas foi no meu aniversário de 2024, quando eu tava dormindo, que eu acordei de madrugada com a espiritualidade falando comigo. Eu sou médium e dentro da minha mediunidade eu tenho um dom de ouvir o mundo espiritual. Então eu escuto outros planos, outros seres, outras egrégoras que passam por mim. Eu escuto também quando outras pessoas falam comigo, aqui mesmo encarnadas, através da telepatia. Então eu comecei a ouvir esses planos e um momento de 2024 eu abri esse portal e teve uma festa e foi no dia do meu aniversário. E eles fizeram uma festa astral e foi muito legal porque foi uma experiência única para mim. Você abrir o Portal Amor, que era abrir aquele portal, foi extremamente importante, que significava eu perdoar aquela pessoa, perdoar a minha família, trabalhar, inclusive, a minha ancestralidade, trabalhar a área de relacionamentos, quebrar o padrão de não retornar para relações abusivas e tóxicas. Então, eu abri esse portal, eu consegui perdoar aquela situação, aquela pessoa, entender a história dessa pessoa, entender por que ela veio, inclusive, para minha vida. Não significava que ela era má, né? Não significava que ela era um demônio, mas ela me mostrou o que tinha dentro de mim escondido, sobre magia, sobre feitiçaria, sobre macumba, sobre demônios. Eu tinha muito medo de demônios. Então, se você chegou até aqui, provavelmente você deve ter alguma coisa muito parecida com a minha. E o Portal Amor, ele nasceu exatamente no momento onde eu aceitei as coisas como são. Eu aceitei o mundo como ele foi criado, como foi formado. Eu aceitei os arquétipos, as histórias dos arquétipos. Eu compreendi que Deus usa as pessoas para poder nos mostrar aquilo que está dentro de nós. E que não adianta a gente negar isso. Isso está dentro de nós. E de alguma forma isso leva a gente para caminhos dolorosos, né? E aqui a gente vai ter o suporte necessário para que a gente consiga ir para essa próxima fase da vida. Não tem como eu subir o degrau se eu não der o primeiro passo. E eu acredito que aqui no Portal Amor você vai conseguir dar o seu primeiro passo, que é você entender como que a sua mente funciona, como que a sua consciência funciona. E aqui você vai encontrar todos esses vídeos, porque eu vou começar a gravar, tá? Esse aqui é o primeiro passo que eu estou dando. Os demais passos você vai ver com o tempo certo. Mas se você ficou aqui até esse momento e você sente que eu posso te ajudar, que eu posso ser contribuição com você, se você é narcisista, se você não é narcisista, não interessa quem você é. Mas se você sentiu que isso ressoa com você e que eu posso ser essa contribuição, eu vou pedir para você clicar. Aqui vai ter no canal algum link que vai te levar direto para minha página. E aqui a gente vai conseguir conversar. Você me manda um áudio contando um pouquinho da sua história. Eu me tornei analista e treinadora emocional. A intenção do canal é fazer com que você aprenda a se curar, para que você aprenda a você mesmo acessar as suas emoções e a você mesmo ter o processo interno com você. Assim como eu fui levada para esse processo, eu tive, graças a Deus, a sabedoria necessária para que eu tivesse o conhecimento necessário e eu me cuidasse, e eu me curasse. E eu entendi como que funciona esse caminho. Então, assim como eu tive essa oportunidade, eu quero compartilhar essa oportunidade com as outras pessoas que virão até mim. E nesse primeiro vídeo aqui, você já vai entender se a minha história vai ressoar um pouquinho com a sua história. Se você saiu de uma relação, seja com pai, com mãe, com irmão, com familiar, se foi com um relacionamento amoroso, não importa. Relações são relações. E quando a gente passa por um término de relação,
a gente precisa de criar o nosso novo grupo, as nossas novas tribos. Por quê? Porque a gente se apoia. E a gente só se apoia quando tem pessoas que viveram aquilo parecido comigo. E eu acredito muito que se você chegou até aqui, você deve ser provavelmente alguém escolhido por Deus, alguém escolhido a levar também essa sua história de alguma forma para outras pessoas. Então, se você sente que isso ressoa e que eu posso te ajudar, entre em contato comigo, o link está em algum lugar. Eu ainda não postei nenhum produto aqui, porque eu estou iniciando o canal agora. E eu estou só seguindo aquilo que Deus está tocando no meu coração, porque chegou o momento de uma nova jornada, de uma nova caminhada, e eu conto com você para a gente poder crescer junto. Se você sentir no coração de deixar um pouquinho da sua história, se ressoou com você, curta, comenta, compartilha com seus amigos e familiares, se inscreve no canal e é um prazer ter você aqui. Um beijo, fique com Deus.